Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida nesta hora. É um privilégio para mim poder estar aqui trazendo para você mais uma explicação. E hoje nós vamos falar sobre o enigma do número 666. Aqui em Apocalipse, no capítulo 13, o versículo 18, está escrito assim: aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui fala de um número inteiro, 666. Não são como muitas vezes a gente coloca, 666, que são 3 números divididos, não. É um número inteiro, 666. Outra coisa importante, não é uma questão matemática. Diz aqui a palavra, aqui, aquele que tem sabedoria. Não é simplesmente o conhecimento, precisamos diferenciar conhecimento de sabedoria. Muitas vezes a pessoa pensa que conhecimento e sabedoria são as mesmas coisas. Conhecimento você adquire nos livros, nas universidades, nas escolas. A sabedoria, conforme diz Tiago, ela desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, 666 é o número da besta. Na profecia do livro de Apocalipse, a Bíblia diz que 666 é um número do homem, ou seja, do nome da besta. Então, há muitas teorias, mas ninguém sabe ao certo o que significa. E a profecia em Apocalipse 13, como nós lemos aqui, fala sobre uma besta que seria adorada por muitas pessoas no mundo. Ninguém poderia comprar ou vender nada sem ter marcado na mão ou na testa o nome da besta ou o número de seu nome, conforme nós podemos conferir em Apocalipse no capítulo 13, versículo 16 e 17, que diz assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita e nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Então aqui as pessoas estarão sendo restringidas dos seus direitos, se não estiverem, com o número ou a marca do nome da besta na sua mão ou na testa. Esse número 666, nós podemos nunca saber com certeza o que significa 666, nem o que é a besta, mas não precisamos ter medo. A profecia fala sobre o pecado de adorar outro que não é Deus. Todo cristão enfrenta pressão para abandonar a Deus, mas quem ama a Jesus e tem a sua fé firmada na Bíblia irá vencer toda a pressão, com ou sem besta. Somos chamados a manter-nos fiéis até nas situações difíceis. Nós podemos conferir aqui também em Hebreus, no capítulo 10, o versículo 35 e o versículo 36, que fala sobre a nossa fidelidade. Diz assim a palavra de Deus: não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Deus tem uma promessa especial, e quando nós lemos a respeito das profecias do futuro, como é o caso que estamos falando aqui do número da besta de Apocalipse, o Senhor fala à igreja de Esmirna dizendo o seguinte: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir para provar todos que habitam na terra. Então, há um livramento para a igreja, porque todos esses acontecimentos são posteriores ao arrebatamento da igreja.
você e eu não estaremos aqui na terra nesses dias difíceis em que a besta se manifestará. Vamos ver aqui também algumas teorias sobre o número da besta, a sugestão que nos traz esse número. Por exemplo, o nome de um imperador. No tempo em que o livro de Apocalipse foi escrito, havia muitos jogos de palavras que associavam números a letras do alfabeto, criando enigmas. Então, 666 poderá ser um desses enigmas que os primeiros leitores poderiam decifrar. Em Apocalipse, no capítulo 3, 18, nós vemos aí que diz que é o número de um nome. Então diz que é possível calcular o número de alguma forma. Então, nós precisamos ter a verdadeira sabedoria para entender e calcular esse número. Os nomes de vários imperadores romanos foram sugeridos como sendo a solução para o enigma dos 666, porque os romanos deviam adorar seus imperadores. Também já foram sugeridos os nomes de muitas figuras históricas, normalmente de pessoas que se achavam deuses, por exemplo, Hitler e muitos outros homens importantes da história, Stalin e tantos outros déspotas que existiram na época dos impérios. E ainda hoje, o nome de pessoas da atualidade, como o nome computer em inglês, que é computador, também somado dá 666, nós iríamos fazer aqui inúmeras somas matemáticas que daria 666. Mas o que realmente nós precisamos entender é que é preciso a sabedoria de Deus. Então, podemos também ter uma teoria que diz que é sobre o número da imperfeição. Sendo o número 7 o número da perfeição de Deus, então na Bíblia o número 7 está associado à perfeição, porque no Apocalipse nós vemos aí que fala de 7 Espíritos de Deus, 7 igrejas, 7 taças, 7 cálices, 7 trombetas, fala de 7 castiçais, fala de 7 estrelas. Então o número 7 está associado à perfeição absoluta de Deus. O número 6 está perto, mas não alcança o 7, o que poderá ser um símbolo da humanidade caída, porque 6, na numerologia bíblica, é o número de homem, é o número da imperfeição, né, da humanidade caída. O número 666 poderá indicar o desejo de ser igual a Deus, mas nunca conseguir. Isso é uma falha que acontece repetidamente ao longo da história. A intenção humana de ser o próprio Deus, desejando assumir o lugar de Deus na Bíblia, assumir o lugar do Criador, traçando os seus caminhos longe da direção de Deus. Então, há muitas outras teorias sobre o que é 666, o que pode significar, mas a maioria são teorias absurdas. O problema é que cada pessoa adapta seus cálculos para servir a sua própria teoria. Muita informação é distorcida, inventada ou ignorada para criar evidência. Mas nós não devemos acreditar em tudo. Vamos ler aqui na palavra de Deus, mais uma vez, em Provérbios, o capítulo 14, o versículo de número 15. Vamos ler aqui. Essa Bíblia está um pouco com as folhas grudadas, porque é uma Bíblia nova que nós adquirimos agora, recente, mas diz aqui a palavra de Deus, Provérbios capítulo 14, versículo 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Nós precisamos buscar de Deus sabedoria para entender, né, o que Deus realmente quer nos falar. É bom nós aplicarmos algum conhecimento da Bíblia e é bom o bom senso, é bom nós ouvirmos teorias sobre o que significa 666 e bom analisarmos e estudarmos com muito cuidado. Eu quero trazer também aqui mais uma explicação bíblica, aqui em Daniel, no capítulo 3, onde nós vemos sobre a imagem que o rei Nabucodonosor criou para que fosse adorada. Aqui em Daniel capítulo 3, mais precisamente, o versículo de número 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados.
levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então, meus queridos, nós sabemos que o rei Nabucodonosor, ele se exaltou tentando ser igual a Deus. Todos que nós vemos associados a esse número têm essa intenção de ser igual a Deus ou superior a Deus. Portanto, não estamos dizendo que Nabucodonosor era a besta, não, mas estamos falando de um império, o Império Babilônico, em que Nabucodonosor, ele quis usurpar o lugar de Deus. Ele mandou criar uma estátua para que fosse adorada, e quem não adorasse a estátua morreria, seria lançado ali na fornalha de fogo. E também a besta, em Apocalipse, no capítulo 13, ela vai exigir adoração à sua imagem. Portanto, existe aqui um paralelo. E o número 600 aqui no livro de Daniel, nós encontramos na história babilônica, em todas as divindades babilônicas. O número 600 quer dizer todas as divindades babilônicas. Então eu encontro 60 côvados na estátua, 6 côvados na estátua e 600, que é o número de todas as divindades. Então eu encontro ali 666. Ou seja, quando o Apocalipse nos fala que é o número de homem, ele está falando que é o número, ou seja, um código de um império que vai se levantar, mais precisamente as nações do norte, que nós vemos nas profecias, que aqui não vamos entrar em detalhes sobre elas, porque estamos falando especificamente do 666, mas haverá uma nação que estará dominando o bloco de 10 nações do norte, que irão pelejar contra Israel, e então o líder dessa nação do norte estará, como diz a palavra, que é o príncipe de Magog. Ele estará assumindo esse código ou esse número para marcar as pessoas. Então entendamos que não se trata simplesmente de um número em si, mas sim de às vezes podemos dizer, um código de um império, de um governo que estará dominando o mundo então, nessa época pós-arrebatamento da igreja. Mas vamos glorificar a Deus, porque você e eu não estaremos aqui, estaremos participando das bodas do Cordeiro. E não vamos preocupar com muitas especulações, porque nós temos que aprender, quando a Bíblia se cala, nós devemos nos calar também e não falar além daquilo que a Bíblia está dizendo. Que Deus vos abençoe em o nome de Jesus Cristo, o seu Filho. Amém.